Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a respeito de Davi, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Vamos falar por que Davi ficou tão angustiado, ficou tão triste, tão desesperado. Se você ler o livro de 1 Samuel, você vai ver que Davi ele foi fortalecido no Senhor. Davi ele foi fortalecido. Os inimigos de Davi, eles aprisionaram as esposas de Davi, os filhos dos povos de Davi. E Davi, quando ficou sabendo, quando viu que o seu povo, que a sua esposa e a família daquelas pessoas foram aprisionados, Davi, ele ficou tão triste, tão angustiado. Davi, ele chorava, ele chorou tanto, tanto. Diz a Bíblia que não tinha mais lágrima nos olhos de Davi, do tanto que ele chorou. Davi, ele ficou entristecido, Davi, ele ficou angustiado, Davi, ele sentiu na pele, ele sentiu na carne dele a tristeza. Davi, ele achou que o Senhor não estava mais com ele. Davi achou que o Senhor tinha esquecido dele. Mas Davi, ele foi fortalecido, ele não pereceu, ele não deixou aquela circunstância tomar conta dele, não deixou a tristeza, não deixou a angústia tomar conta, porque Davi, em meio à circunstância que ele estava passando, em meio àquele problema que ele estava passando, ele foi ao Senhor. Ele foi ao Senhor. Se Davi foi ao Senhor, é porque Davi tinha fé. Ele cria que só o Senhor podia solucionar todos os problemas. Davi, ele clamou ao Senhor. Davi, ele sentiu tristeza. Davi, ele sentiu angústia. Davi, ele foi perseguido. E Davi, ele sentiu medo porque aquele povo, o seu próprio povo, queria apedrejá-lo por conta de não estar com os seus familiares, com os seus filhos, porque os seus filhos tinham sido aprisionados. Eles tinham sido aprisionados. Mas Davi, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele pediu misericórdia e Deus teve misericórdia de Davi. Tanto é que Deus respondeu a Davi. Davi perguntou para Deus como que ele ia fazer para que ele pudesse vencer os inimigos. E Deus deu instruções a Davi, falou para Davi como que ele tinha que fazer para, além de vencer aquele povo, pudesse ter sua família de volta. Sabe, queridos? Às vezes estamos... Por que eu estou falando a história de Davi? Por que eu cheguei na história de Davi? Porque às vezes estamos tão perturbados, tão abalados com as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas. Estamos tão desesperados que queremos fazer as coisas por nossa conta própria. É daí que ficamos dando voltas e mais voltas. Ficamos dando voltas em círculos e não chegamos a lugar nenhum. Por quê? Porque queremos fazer com a nossa força. Davi, se ele tivesse feito com a própria força dele, será que ele tinha vencido aquele povo? Será que ele tinha conseguido ter suas esposas e a família dos seus povos de volta? Não. Mas Davi, ele confiou no Senhor. Ele confiou. Davi estava fraco, Davi estava com medo, mas ele foi fortalecido. O Senhor fortaleceu Davi. O Senhor fortaleceu Davi. Às vezes, a gente quer fazer pela nossa conta própria e é onde fazemos errado. Em vez de ir ao Senhor, queremos fazer por nossa própria força. E ficamos dando voltas e mais voltas. Voltas e mais voltas. Às vezes Deus já até te falou o caminho. E você tá em círculos. Fazendo o que não era para fazer. Fazendo coisas que Deus falou para você não fazer e você tá fazendo. Orgulho, desobediência. E até mesmo, queridos, era só atravessar. Só passar para o outro lado. Estamos indo pelo caminho mais longo. O caminho mais longo, o caminho mais difícil.
em vez de só dar a volta e passar para o outro lado. Que você fique com essa palavra, que você faça igual Davi, clame ao Senhor. Se você for ver lá no livro de Salmos, Davi, ele ora ao Senhor quando ele estava angustiado, quando ele estava triste. Você vê uma grande oração que Davi faz a Deus quando ele estava passando por dificuldades, quando ele estava sendo perseguido e ele se encontrava da pior forma possível, angustiado. Sabe o que é uma pessoa angustiada, sem força, sem saber o que fazer? Mas Davi, ele clamou ao Senhor. Se você for ler o livro de Salmos, você vai ver uma oração poderosa de refúgio, de fortalecimento no Senhor, que Davi nos ensina a orar quando estamos passando por essas coisas, por essas angústias, tristeza, medo. Quando estamos desanimados, sem fé, sem esperança. É o Senhor que nos fortalece a cada dia. É o Senhor que nos revigora. É o Senhor que nos dá força, que nos sustenta. Que você, minhas amadas, fique com essa palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá o seu like, compartilha com mais pessoas. Que você fique na paz e tenha um excelente dia. Em nome de Jesus.